Bom dia Roane, bom dia Lília, Marailton, Kawai Monteiro, Kathleen, Vitória, Mi10 Music, Tarson Ferreira, Cássia, Glenda, feliz sábado para vocês. Lucy Grillo Lasco, feliz sábado. Érica Gonçalves, feliz sábado, família de Cristo. Feliz sábado, Aline. Feliz sábado, Mara. Catiúça, feliz sábado. Fer Sampaio. Paulo Prazeres, meu pastor, amigo. Feliz sábado. Feliz sábado, pastor Ibrahim. Aê, menino. Feliz sábado, Aline. Catiana, Felipe. Leila. Feliz sábado, Ivete, Iraneide. Feliz sábado, Maria Carneiro, Alexandre, Rosemary. Galera, um sábado abençoado para todos vocês. Eu imagino que vocês estejam cada um nas suas respectivas residências, que vocês estejam aí com o cuidado necessário, não saindo de casa para poder preservar-se de tudo isso que está acontecendo. Eu queria dedicar esses momentos aqui para a gente dar uma recapitulada na lição dessa semana. E aí, vamos estudar a lição? Entramos hoje na última semana do livro de Daniel, ok? Do estudo desse trimestre sobre Daniel. A partir de hoje, o capítulo 12 está sendo estudado e é a lição 13 da nossa lição da Escola Sabatina. Mas esta semana nós estudamos o que para mim é um dos capítulos mais desafiadores, que é o capítulo 11 do livro de Daniel. E eu gosto muito do livro de Daniel. Eu vou te dizer as razões pelas quais eu gosto do livro de Daniel. Eu gosto do livro de Daniel, em primeiro lugar, porque é um livro que tem como a palavra principal recomeçar, restauração. Ou seja, restauração é a palavra central do livro de Daniel. Eu te explico por quê. Porque no capítulo 2 você tem uma sequência de reinos, certo? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e as divisões do Império Romano formando a Europa como nós temos hoje. E terminam com a perspectiva da volta de Jesus representada por uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Diante disso, o que você percebe? Que é Deus estabelecendo, recomeçando o reino dele. Recomeço do reino de Deus, beleza? Capítulo 2 do livro de Daniel, recomeço do reino de Deus. Quando você chega no capítulo 7, você tem cenas na terra e você tem cenas no céu. As cenas da terra é a sequência de reinos que eu acabei de falar para vocês. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E aí a sequência, ao ser apresentada essa sequência, na continuidade é apresentada uma cena no céu. E essa cena do céu é o juízo de Deus, né? E nesse juízo de Deus, além dele separar o justo do ímpio, o joio do trigo, ele está fazendo no capítulo 7 a restauração do seu nome, porque o juízo de Deus também retira o nome de Deus da lata do lixo que o diabo andou jogando durante todo esse período, o acusando de determinadas coisas que nunca compôs a realidade divina. Então o diabo acusa Deus de injustiça, o diabo acusa Deus de abandono, o diabo acusa Deus de punição desregrada, e o juízo de Deus, além de trazer salvação àqueles que creem, traz também a restauração do nome de Deus, ok? Para que o universo todo verifique que Deus tem razão e que o diabo de fato é o pai da mentira. Então no capítulo 2, restauração do reino de Deus. No capítulo 7, restauração do nome de Deus. Quando você chega no capítulo 8 e 9, é a restauração do santuário de Deus. E do capítulo 10 ao capítulo 12, é a restauração do povo de Deus. Então, no livro de Daniel, restauram-se o reino de Deus, o nome de Deus, o santuário de Deus e nós, o povo de Deus. É a restauração que tem uma palavrinha, uma espécie de eixo, se o livro de Daniel fosse uma roda. Então a mensagem de Daniel é uma mensagem de restauração. E antes que as coisas melhorem, às vezes elas pioram. Você, por exemplo, observa a volta de Jesus Cristo. É a melhora em definitivo para toda a eternidade. Só que antes dessa melhora acontecer, as coisas na Terra vão piorar e a gente já sabe disso.
Então você está verificando aí agora um surto de uma pandemia, você verifica em alguns outros lugares terremotos, de repente a gente está tendo a nossa atenção mais chamada para todos os eventos, por conta de estar acontecendo aqui, bem próximo a nós, de estar envolvendo a nossa vida e a gente sentir na pele todo esse processo profético. Só que tudo isso já está declarado nas profecias, é alguma coisa sob a seguinte perspectiva: a melhora, a restauração eterna virá, mas antes da restauração eterna vir, ainda acontecem alguns elementos de piora, que são os sinais anunciados pela profecia, especialmente Mateus capítulo 24, que antecedem o retorno de Jesus. E o livro de Daniel, ele coloca em perspectiva a restauração, uma restauração que acontece muitas vezes depois que as coisas pioram. Antes de Jesus vir, as coisas vão piorar. A gente já sabe disso, ok? Muito bem. Mas uma coisa é a gente saber na teoria e outra coisa é a gente estar envolvido numa manifestação prática daquilo que a gente acredita. Então, a teoria você sempre teve. Agora você está vivendo a questão na prática, beleza? Então é hora de exercer a nossa fé na prática. Então, diante disso, o que nós temos? A restauração prometida no livro de Daniel e a perspectiva de que antes de melhorar de fato, as coisas ainda pioram. E você observa que é o desejo de Deus restaurar o seu povo, porque desde que o pecado entrou na humanidade, a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, o ser humano tem experimentado um mundo de injustiça. E algumas pessoas ainda reclamam: nossa, mas quanta injustiça, filho. Há injustiça porque o pecado é injusto. Crianças morrem porque o pecado é injusto. Às vezes você toma todos os cuidados e ainda fica doente porque o pecado é injusto. Não há justiça na terra porque o pecado, uma vez que habita aqui e pecadores nós somos, a injustiça sempre ocorrerá. Então não é Deus que faz as coisas acontecerem de mal para o homem, é que o pecado de fato é injusto, e enquanto convivermos com ele aqui no nosso cotidiano, nós teremos exemplos de injustiça na nossa própria vida e ao nosso redor também, que isso fique bem claro. Aí você vem na perspectiva do livro de Daniel, e eu disse que eu gosto do livro de Daniel porque ele mostra essa perspectiva de restauração em face ao caos. Então, querido, presta atenção, nós estamos vivendo o caos neste momento, ou pelo menos o princípio das dores, porque isso ainda não é o fim, mas a perspectiva do caos, ela posteriormente é substituída pela perspectiva da restauração. Vem o caos, mas a restauração é a promessa de Deus. Se o caos acontece, é porque Deus disse que iria acontecer. Agora, se a restauração vai acontecer sim, porque assim como Deus anunciou o caos, ele também anuncia a restauração, ok? Então, se é certo que o mal acontece, é certo que o escape providenciado por Deus também surgirá. Você crê nisso? Eu creio nisso, senão não estaria aqui falando para você. Diante dessa perspectiva, nós avançamos aqui para a lição dessa semana. E eu queria que você olhasse o capítulo 11 do livro de Daniel sobre a seguinte perspectiva: a mesma que norteou todo o estudo do livro de Daniel, a mesma que norteia também o estudo do livro do Apocalipse. É como se você tivesse que colocar um óculos para você enxergar melhor as coisas. A primeira lente que você precisa usar é a lente da característica número 1. O livro de Daniel é uma repetição que se amplia, beleza? Capítulo 2... tem a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, a Roma. Aí você avança um pouquinho, capítulo 7 tem de novo a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma, só que agora com mais detalhes. No capítulo 2, partes da estátua. No capítulo 7, animais. Os animais com uma riqueza maior de detalhes. O urso, por exemplo, tem 3 costelas na boca. 3 conquistas, Babilônia, Egito e Lídia, da Medopérsia. Você tem o leopardo, que representa a Grécia, com 4 cabeças e 4 asas, a velocidade de alcance e rapidez com que o Império Grego se tornou uma potência mundial, e os 4 generais de Alexandre o Grande, que surge após a morte do mesmo, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então você está num avanço de revelação, é a característica número 1 do livro, é uma repetição que se amplia. É mais ou menos assim, no capítulo 1 ele fala sobre o livro,
No capítulo 2 ele fala sobre o livro e a caixinha de som. No capítulo 3 sobre o livro, a caixinha de som e também sobre o fone. No capítulo 4, o livro, a caixinha de som, o fone e o celular. Cada vez que repete, repete de modo ampliado. Por isso é uma repetição que se amplia, ok? A segunda característica do livro é que ele tem tempos determinados. Isso mesmo, existem prazos fixados no livro de Daniel, como não existem em nenhuma outra parte do Velho Testamento. É o livro de Daniel que coloca prazos como 42 meses, 1260 dias, 1260 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, 1.290 anos, 1.335 anos, prazos determinados que não existem em outras partes da Bíblia, a não ser no livro do Apocalipse. Essa é uma característica essencial do livro de Daniel. Essa é a segunda lente. Primeira lente, repetição que se amplia. Segunda lente, prazos determinados, tempos específicos, ok? E agora vem a terceira maravilhosa e mais poderosa lente com que você deve utilizar para enxergar o livro do Daniel. Cristo é o centro. Ai, pastor, o animal de 4 cabeças e 4 asas, pastor, uma besta, pastor, um dragão gigante com 10 chifres, 3 foram quebrados, surgiu um pequeno para dominar toda a terra. Ah, pastor, esses bichos, esse urso com 3 costelas na boca, com um lado mais alto que o... Não, isso não é o centro do livro. O centro do livro é o Senhor Jesus. Se o livro fosse uma roda, o Senhor Jesus seria o eixo. É o centro do livro de Daniel. Percebeu? Então note, número 1, repetição que se amplia. Número 2, prazos determinados. Número 3, Jesus é o centro do livro. O que isso significa? Que você vai ler tudo no livro de Daniel e vai entender que Jesus está no centro, ele comanda tudo, ele é soberano, ele é rei, o poder está em suas mãos e a história não termina do jeito que o urso quer, a história não termina do jeito que o leão quer, a história não termina do jeito que o leopardo de 4 cabeças e 4 asas planeja, a história não termina de acordo com os sonhos do dragão, a história termina do jeito que ele, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, estabeleceu que terminaria. E como é que termina? Com a restauração do povo de Deus. Isso é que é lindo, isso é que é top. Então esse é o foco. Você estuda o livro de Daniel e o foco é Cristo. A história existe, se desenvolve, aparece, mas cumprindo aquilo que ele disse. A história existe, aparece, mas termina do jeito que ele falou que vai terminar. Ou seja, ele é o centro do livro. Agora, não basta que ele seja o centro do livro, ele precisa ser o centro da nossa vida também. Jesus, o centro da minha vida. O dragão está por aí, a Medopérsia, o dragão está por aí, a Medopérsia com o seu urso já passou, o leopardo de 4 cabeças também já assustou, todo mundo já assustou, e existem elementos hoje que ainda assustam, mas ele continua sendo o centro. O que vai determinar o final é o que ele quer, não é o que os elementos que causam pavor e temor estão tentando fazer, ok? Então o centro é determinado pelo Senhor Jesus, porque ele é o centro do livro. Muito bem, com essas lentes, então o que você já aprendeu agora, ou pelo menos se recordou daquilo que estamos conversando aqui? Número 1, ponto, né? Nós entendemos aqui que o livro de Daniel é uma repetição que se amplia, nós entendemos aqui que ele está estabelecido em prazos determinados, e nós também entendemos que ele, Jesus, é o centro do livro, ok? São as 3 lentes que nós usamos para enxergar o livro de Daniel, bem como o livro do Apocalipse, porque as características são exatamente as mesmas, tá certo? Vamos em frente então. Nós estabelecemos aqui também, logo no início do nosso discurso, especialmente para você que entrou agora, que nós temos aqui algo assim interessantíssimo de se observar. Ou seja, todo o livro de Daniel é construído em cima da perspectiva da restauração. Capítulo 2, restauração do reino.
Capítulo 7, restauração do nome de Deus. Capítulo 8, do santuário de Deus. E capítulo 10 ao 12, do povo de Deus. Então, filho, põe uma coisa na sua cabeça. Por mais deteriorado que você esteja por conta do pecado, Deus restaura você. Ele é o centro do livro. E se for o centro da nossa vida, vai restaurar a nossa vida também. E a história vai terminar do jeito que Ele quer. E se nós nos colocarmos nas mãos dEle, a nossa vida também continuará, não terminará, continuará por toda a eternidade do jeito que Ele deseja para a nossa vida. E lembre-se, os planos de Deus são maiores, os planos de Deus são melhores para todos nós. Aí chegamos no capítulo 11, que eu falei inicialmente, que é um dos capítulos mais desafiadores de se entender da Bíblia. Porque é difícil? Não, por causa da riqueza de detalhes. Você se lembra que eu falei que é uma repetição que se amplia? Então você tem a repetição de reinos no livro de Daniel. Quando você chega no capítulo 11, a coisa se torna mais minuciosa, porque é uma sequência não de reinos, é uma sequência de reis. Entendeu? De reis. Dentro desse processo, você começa com a leitura do capítulo 11. Se liga aí. O capítulo 11 do livro de Daniel diz assim, ó: mas eu, estamos estudando a lição da escola sabatina, tá? Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Opa, o ponto de partida é o Império Persa. Não estamos mais considerando a Babilônia, que foi o primeiro império representado pelo leão, representado pela cabeça de ouro, representado pelo Nabucodonosor. Passamos essa parte, a revelação do capítulo 11 começa a partir da Pérsia. Tendo isso em vista, você vai verificar 3 coisas no capítulo 11. Se liga aí, 3 coisas. Número 1, que há uma disputa, há um problema, há um conflito no reino da Pérsia, ok? Esse reino da Pérsia e seu desenvolvimento é sucumbido pela Grécia. É a partir daqui que nós vamos ver, ok? Quando a Grécia surge e domina o Império Persa na perspectiva do capítulo 11, há uma disputa dentro do Império Grego pelo Reino do Norte e pelo Reino do Sul. Então o Reino do Norte vai se degladiando com o Reino do Sul. O capítulo 11, desenvolvimento da Pérsia, depois a segunda sequência, domínio da Grécia e dentro do Império Grego, disputa do Reino do Norte com o Reino do Sul, que vai se desenvolvendo numa intensidade tão grande que atinge Roma, que vai até os últimos dias da história da Terra, dias que nós estamos vivendo agora, ok? Alcança os nossos dias. Só que o Reino do Norte e o Reino do Sul, como resultado dessa batalha, um prevalece e o Reino do Norte, então, dentro desse processo de permanência, ele se levanta contra os servos de Deus, mas ele é destruído pelo Monte Sião, que na verdade significa aqui a perspectiva da batalha final e vitória para o povo de Deus. Então você vem numa sequência de reis a partir da Pérsia, invade a Grécia, tem Reino do Norte e Reino do Sul, um dos dois prevalece, mas no final eles são destruídos pelo Monte Sião, que é símbolo do povo de Deus, que é a vitória final para o povo de Deus, e o capítulo 12 descreve como que é essa vitória. Então, gente, é muito massa o livro de Daniel, é muito top demais. Ele vai forçando os teus neurônios a fazer novas ligações, a novas sinapses, e você vai tendo um desenvolvimento intelectual, mental, espiritual fantástico se você conseguir compreender de fato. É um desafio, Agora, a palavra de Deus ela pode ser compreendida pelos mais simples, até pelas mentalidades mais complexas, mais desenvolvidas. E assim, vamos tentar fazer um esforço para dentro do capítulo 11 a gente fazer essa viagem nessa história e compreender. Então nós estamos vendo aqui, de acordo com o versículo 2, que agora te declarei a verdade, ainda que 3 reis se levantarão da Pérsia. O quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Então, a partir daqui, 3 reis virão e o quarto será muito rico. E quando você olha para esse desenvolvimento histórico revelado aqui, aí você começa a comparar a Bíblia com a história. E qual é o encaixe perfeito que você consegue obter disso aqui? Ao olhar para a história da Medo-Pérsia,
você percebe algo extraordinário aqui relacionado ao capítulo 11. Você percebe exatamente o desenvolvimento desses reis na história conforme a revelação bíblica 600 anos antes de Cristo. Olha que coisa top. Diante dessa perspectiva, estamos aqui diante de Ciro, ok? 3 reis se levantarão, aí você olha para a história, tem o Cambises II, você tem o falso Esmerdes e você tem na sequência Dario I. 3 reis se levantarão, ok? Ciro, Cambises II e falso Esmerdes. Então surgem os 3 reis, mas a Bíblia diz que o quarto seria mais poderoso. Que quarto é esse que seria mais poderoso? Se liga aí, Xerxes ou o rei Assuero, que é a revelação dos dias da rainha Esté, aquele rei mais poderoso de todos os reis persas que já viveram até então. Então você observa que Daniel está vislumbrando o futuro, já numa perspectiva de um rei muito poderoso, denominado de Assuero. Aí você avança aqui, e você percebe o verso 3 dizendo o seguinte: o rei mais rico que todos seria o rei Assuero, empregará tudo contra o reino da Grécia. Ele vai fazer de tudo para resistir ao império grego. Aí você vem o verso 3 diz assim: depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Então, o verso 3 termina dizendo que vai resistir à Grécia. E o verso 4 diz que o rei poderoso surge. Então a Pérsia resiste, mas não o suficiente para deter o avanço do rei poderoso. E esse rei poderoso do verso 3, ele se encaixa perfeitamente com a descrição de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, de fato, foi esse rei poderoso que reunificou o estado dividido da Grécia, que estava por tribos e todo mundo desunido. Ele uniu a turma, avançou para cima dos persas e de um modo extraordinário fez uma história, e o versículo 3 seria o cumprimento do surgimento de fato de Alexandre o Grande. Olha só o que Deus está revelando antes de acontecer. Estamos falando de 600 anos antes de Cristo, neste processo de revelação. Se liga nisso daí. Deus conhece o futuro. Se Deus conhece o futuro, por que eu vou ter medo do futuro? E aliás, Deus revelou qual é o futuro. O futuro é ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Algumas pessoas ficam muito preocupadas com o dia de amanhã, algumas pessoas vão querer saber sobre o futuro lendo as mãos, jogando cartas, búzios, indo a adivinhos para saber o que vai acontecer no futuro. Ei, quer saber sobre o futuro? Me procura. Eu nem sou necromante, eu nem sou adivinho, eu nem preciso ler as tuas mãos e eu nem preciso jogar búzios para você. Eu sei o futuro. Qual que é o futuro? Ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos, todo olho verá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados e juntos os ressurretos e os transformados subirão para encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o futuro. Eu sei o futuro e nem vou ler tuas mãos. Eu sei o futuro e nem jogo carta para você. Eu sei o futuro e nem uso búzios para isso. Eu uso para saber sobre o futuro a Bíblia Sagrada. Está revelado aqui. E o que está acontecendo nesse momento é exatamente o cumprimento daquilo que foi revelado. E isso é apenas o princípio das dores. E qual é o meu comportamento? Ao invés de eu ficar preocupado, eu não fico preocupado com o futuro, porque eu sei quem é o dono do futuro e ele é o meu Senhor, ele é o meu Pai. Se ligou? Diante dessa perspectiva, você não precisa esboçar um temor de medo, de estado de desespero e desequilíbrio. Você deve seguir a orientação bíblica. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça, porque a redenção se aproxima. Caos, glória a Deus. Segura na mão de Deus e vai, meu filho. Quando você vê o mar vermelho diante de você, o que Deus falou? Moisés, diga ao povo que marche. Então, povo de Deus, vamos marchar. Cabeça erguida, fé, coragem, foco na palavra. E você observa aqui que o versículo 3 se cumpre exatamente conforme o predito. Aí você percebe que Alexandre o Grande morreu em tenra idade, morreu cedo, 30 e poucos anos, cerca de 32 anos de idade, morreu muito precocemente. E, consequentemente, após a sua morte, novamente o Império Grego começa a se dividir. E se dividiu em 4 partes, filho. Isso. Dentro dessas 4 partes, cada uma dessas partes se dividiu em 4 partes porque ele tinha 4 generais
e esses 4 generais, cada um quis ficar com um pedaço. Foi essa a questão. Não houve união. Já viu aqueles caras que o pai morre e os irmãos brigam entre si pela... Foi o que aconteceu. O Alexandre o Grande morreu e aí dividiram-se, brigaram entre si, e a Grécia, no ano 331, ela conquista a Pérsia, e Alexandre o Grande morre, divide-se o Império Grego, e em 168 a.C., Roma atropela o Império Grego, que estava fragilizado por conta dessa divisão. O que isso significa? Que quando nós nos dividimos, o nosso reino se enfraquece. Se o povo de Deus se divide agora no momento de crise, o reino se enfraquece. A unidade é o responsável pelo fortalecimento do reino. Estarmos juntos em oração, estarmos juntos ainda que através das redes sociais, é alguma coisa que fortalece o reino. É hora de nos unirmos. Não é à toa que a igreja está lançando projetos aí de oração, de jejum, em função de tudo isso que está acontecendo, porque é o momento de nos unirmos em oração, porque as crises existentes na Bíblia foram vencidas através da oração. As crises enfrentadas nos dias de hoje vão ser vencidas do mesmo jeito que no passado, através de oração. Hoje à tarde eu tenho um encontro com você às 16 horas, para a gente falar um pouquinho mais especificamente. Agora eu estou falando com você sobre a lição da escola sabatina, beleza? Estamos estudando a lição da escola sabatina. À tarde eu quero ser um pouco mais específico sobre a crise que nós estamos vivendo agora no cenário comportamental da igreja, como devemos nos portar como servos de Deus diante da crise, à luz das escrituras sagradas. Então nós estamos verificando que do jeitinho que o versículo 1 até o versículo 3 se posicionou, que 3 reis surgiriam, o quarto seria mais forte, os 3 reis surgiram, o Cambises, Ciro, Cambises, o falso Esmerdes, e depois o quarto rei, o Artaxerxes, o mais forte de todos, resistiria à Grécia, mas o verso 3 diz que um rei muito grande surgiria, Alexandre o Grande. Então nós chegamos aqui através da revelação da palavra, em conjunto com a história, estamos no versículo 3, de modo iluminado, compreendendo o que está acontecendo. Só que, moçada, imagina o capítulo 11, para ficar mais fácil ainda, como se fosse uma viagem de barco, beleza? Você está viajando de barco, tá bom? Nessa viagem, para orientar a sua navegação do seu barquinho, o capítulo 11 é um rio, nós estamos viajando dentro dele com o nosso barquinho, e você tem algumas boias. O capítulo 11 tem um monte de dicas que funcionam como boias para você entender que período da navegação você se encontra. Exemplo, os 3 reis funcionou como 3 boias. Opa! Depois deste Ciro se levantará 3 reis, Cambises 2, falsos Esmerdes, Ciro, Cambises 2, falsos Esmerdes, depois de Dario. Aí você percebe mais uma boia. Qual é a próxima boia da navegação do capítulo 11 do livro de Daniel? A próxima boia que nós encontramos é o rei grande, enorme, maior que todos. Já entramos aqui em Alexandre o Grande, mais uma boia para nortear a nossa viagem. Então vamos continuar a nossa viagem então? Já trabalhamos aí do versículo 1 até o versículo 4. O versículo 4 diz que no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Alexandre o Grande morre, e aí os 4 ventos, que são os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, são dominados por seus 4 generais, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Olha o encaixe perfeito, olha a revelação, olha por que somos historicistas. Diante dessa perspectiva, nem tampouco o segundo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Ok? O reino do sul será forte. Olha o que diz a Bíblia. O reino do sul foi o reino dos Ptolomeus. Ok? Eu não falei que eram 4 generais? Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. E a lição até estabelece. Quando você olha para Seleuco, ele ficou com a Síria e a Mesopotâmia. Quando você olha para Ptolomeu, ele ficou com o Egito, que era o sul. Quando você olha para Licímaco, ele ficou com a Trácia e parte da Ásia Maior. E o Cassandro ficou com a Macedônia e com a Grécia. O sul está com Ptolomeu, ok? Egito. O norte está com Seleuco, exatamente. O norte está com Seleuco e representa toda aquela parte ali
da Síria e da Mesopotâmia. E o que a gente percebe? Que o reino do norte, que é o reino de Seleuco, Síria e Mesopotâmia, começou a lutar com o reino do sul, Egito, Ptolomeu. A Grécia se dividiu, 4 partes, norte, sul, leste e oeste, caçando Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Só que dessas 4 divisões, o reino do norte começou a lutar com o reino do sul. O reino do norte, Seleuco, que envolve ali a região da Mesopotâmia, onde estava a antiga Babilônia. Mesopotâmia significa meso, entre, potâmia, rios, região entre rios. Não tinha o rio Tigre e o rio Eufrates, e eles faziam assim o seguinte curso, Tigre e Eufrates. Essa região entre o Tigre e o Eufrates era denominada de crescente fértil, por causa do formato da lua crescente, ok? E era a região denominada da Mesopotâmia. Por ser banhada pelos rios Tigre e Eufrates, significava que era uma região fértil, poderosa, que todo mundo queria conquistar. Foi a região da antiga Babilônia, depois foi a região da Pérsia, Seleuco ficou com esta região e Ptolomeu ficou com a região sul do Egito, tá certo? Então o foco agora saem dos 4 generais e ficam apenas em 2, do norte, Seleuco, a região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates, e fica em foco a região de Ptolomeu, que era o Egito, que também era uma região poderosa, banhada pelo rio Nilo, evidentemente, como você conhece a história. E aí, a disputa entre esses 2 maiores reinos começou. E o capítulo 11 vai discorrendo a disputa entre o reino do norte e o reino do sul e seus descendentes. E existe até a aplicação, você observa do versículo 5 em diante, até o versículo 14, que a perspectiva, por exemplo, o verso 11 diz assim, ó: a multidão será levada, o coração dele exaltado, será derribada por miríades, porém não prevalecerá. Porque o reino do norte tornará e porá em campo a multidão maior do que a primeira. O reino do norte perdeu uma batalha, ok? Mas ele retorna com uma força maior, é como se o império contra-atacasse. Então Seleuco e seus poderosos descendentes, o seu neto, por exemplo, Seleuco Nicanor, ele é um indivíduo que retorna para poder contra-atacar ao altar. Aí vai geração após geração. Inclusive eles tentaram até um acordo de paz, no sentido de que a Berenice, filha do rei Egito Ptolomeu II Filadelfo, ela chegou a se casar com o neto de Seleuco. Então você percebe que eles tentaram até uma harmonia por intermédio da junção desses membros da família em casamento. Todavia, não obteve sucesso e a dificuldade foi sendo levada adiante dentro do processo histórico. E a razão de essas guerras estarem sendo reveladas em detalhes. Poxa, pastor, por que eu preciso saber desses detalhes dessas guerras, desse desenvolvimento, dessas tentativas de aliança do Reino do Norte lutando contra o Reino do Sul? É muito simples, porque diante dessas perspectivas, isso sempre afeta o povo de Deus. Em todas essas batalhas entre esses reis, o povo de Deus está ali no meio, sofrendo, comendo pão que o diabo amassou. E Deus está revelando tudo isso para mostrar o que estaria acontecendo. Porque Deus está tentando te ajudar no seguinte sentido: eu vou te revelar a história em detalhes para que você esteja pronto. Porque eu vou te ajudar, eu vou te esclarecer o que vai acontecer para que esteja pronto. Aí o que acontece? A gente não se apronta, a história acontece do jeito que ele falou que aconteceria e nós não estamos prontos, porque o tempo que deveríamos nos aprontar, estávamos aí curtindo e cuidando das futilidades da vida. E se nós apresentamos este quadro aqui há algum tempinho atrás, vamos ter dificuldades nos dias modernos. Por que isso está acontecendo agora? Deus revelou que isso ia acontecer. Aí nós não nos aprontamos e agora estamos preocupados com as futilidades da vida. Percebe que a história se repete? Ellen White diz: ei, estuda a profecia de Daniel, porque a história se repetirá. Deus revelou detalhes da história para que o povo seu naquela época, o povo dele naquela época, se preparasse. E Deus revelou os detalhes dos últimos dias para que o povo dele, nesta época, nestes dias que nós estamos vivendo,
também não fossem apanhados de surpresa. Ou alguém aqui está surpreendido por uma peste, ou alguém aqui está surpreendido se um terremoto acontecer, ou alguém aqui será surpreendido se um decreto for assinado. Pelo amor de Deus, estamos com a revelação nas mãos, não precisamos ser surpreendidos. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É a perspectiva bíblica apresentada na palavra. E o capítulo 11 descreve os detalhes do desenvolvimento desses reinos. O verso 5 começa dizendo assim, ó, o reino do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará e será grande em seu domínio. São as sucessões ptolomaicas. O Ptolomeu I, que gera lugar para o Ptolomeu II, e vai as descendências se desenvolvendo, mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul, a Berenice, verso aqui, ó, a filha do rei do sul, Berenice, casará com o rei do norte. E quem foi o rei do norte que a lição citou e que eu acabei de falar para você? Exatamente o Antíoco II Teos, neto de Seleuco I. Então o Antíoco II Teos casa com a Berenice, ok? E você percebe o cumprimento do verso 6 aqui, exatamente quando está nas Escrituras Sagradas. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará no seu lugar, avançará contra o exército do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra elas e prevalecerá. Então, houve um processo de traição na história, o rei se levantou do reino do sul contra o reino do norte, e prevaleceu, mano. O reino do sul, Egito, chegou a prevalecer contra a Mesopotâmia, contra a região da Mesopotâmia. Diante disso, o verso 8, também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e de ouro, se levantará com um despojo para o Egito. O Egito conquista e leva toda a riqueza para si. Em função dessa conquista, por alguns anos, ele deixará em paz o reino do norte. Aí sossegou a parada, o reino do norte ficou abatido, mas depois este avançará contra o reino do sul e tornará para sua terra. Ou seja, foi até lá e esmagou o reino do sul num processo de revanche. A história revela em detalhes que Deus já sabia de todas as coisas, ou melhor, Deus revela em detalhes a história para mostrar para você que ele já sabia de todas as coisas. Não é que Deus fez isso acontecer, mas é diferente. Em sua presciência, ele falou que ia acontecer, ele não fez acontecer, ele permitiu que acontecesse e te revelou que ocorreria, para você ficar esperto quanto a essa revelação. Aí você vai adiante aqui, ó, também os seus deuses, enfim, aí verso 10, aí verso 11, então, e você vê o desenvolvimento do capítulo 11. E aí você dá um pulo mais adiante na lição e você encontra algumas outras boias. Lembra que eu falei que o capítulo 11 é uma navegação com algumas boias? Uma boia chamada Ciro, outra boia chamada Cambises II, outra boia chamada Falso Esmerdes, outra boia chamada Assuero, que foi o rei lá da princesa, da rainha Esté, ok? O marido da rainha Esté. Aí você encontra outras boias, Alexandre o Grande no verso 4, você encontra outras boias, o reino do sul, o reino do norte, o casamento, a Berenice, registrada na história com Antíoco II. Você observa essas boias para identificar a tua navegação dentro do capítulo 11. Então não deixa o barco afundar não, meu irmão, continua remando, vamos nessa navegação para a compreensão do capítulo 11. Aí você chega no verso 16 até o versículo 28, que está sendo abordado aqui na parte de terça-feira, e qual é a boia que você encontra? Logo no verso 16, olha o que está aqui, ó. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele, estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Opa! Chegamos na terra gloriosa, Jerusalém, a região da Palestina. Você observa agora que os anos se passaram, avançaram-se muitas coisas na história, foi dados os detalhes necessários para você compreender a sua navegação, mas quando chegamos no verso 16, já estamos na terra gloriosa, e este tempo aqui da terra gloriosa, o verso 20 diz assim, ó, o verso 20, já estamos no tempo da terra gloriosa, o verso 20, levantar-se-á depois em lugar dele, um que fará passar um extrator pela terra mais gloriosa do seu reino, e em poucos dias será destruído, e isto sem batalha. Extrator. Se você pegar a nova versão internacional, você vai perceber que esse extrator na terra gloriosa se trata de cobrador de impostos. Opa! Estamos nos dias do Império Romano. Percebe como a história avançou, tempos adentro?
Estávamos na Pérsia, no conflito do Reino do Norte, o Reino do Sul atacou o Reino do Norte, prevaleceu, o Reino do Norte contra-atacou o Império do Sul, aí prevaleceu, e a partir do Reino do Norte, dessa região, começa um processo de sequências e de domínios, até atingir os dias do Império Romano. Estamos nesses dias aqui no versículo 16, e isso vai se tornando mais realidade quando a gente chega no verso 21. Olha o verso 21, o que diz aqui, ó, verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Nada mais, nada menos do que a história em detalhes aqui acerca de Tibério. Eita, Tibério! E a lição coloca isso aqui em perspectiva. O homem vil como governante, seria como a história mostra. Tibério é conhecido por ter sido um homem excêntrico e vil. O homem vil foi exatamente o termo utilizado para caracterizar o governo de Tibério César. E Tibério foi esse homem vil, extrator de impostos que massacrava toda a população do Império Romano, um exército poderoso, um império rico com uma população cada vez mais pobre e doente. Você observa o desenvolvimento? No verso 22 é dito assim, olha o que esse homem vil fará. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas. E ele também faria esse processo de quebrantamento ao príncipe da aliança. O que isso significa? A crucifixão de Jesus Cristo. Percebe? Deus revelou isso por intermédio de Daniel 600 anos antes de Cristo. Daniel entendeu isso? Não entendeu nada. Aí o Daniel recebeu do anjo assim, ó, isso não é para você não, isso é para o povo que virá adiante do tempo do fim. Então note, o Daniel recebeu a revelação da história, não sabia o que iria acontecer, não compreendeu, porque só entenderia a profecia aquele que vivesse dias posteriores a estes episódios. O homem vil, de fato, cumpre-se aqui em Tibério, no versículo 22. E quando ele atinge o príncipe da aliança, que é um termo, inclusive, usado no livro de Daniel, para caracterizar Jesus Cristo, ele atinge Jesus Cristo no processo da crucifixão. Então você está vendo aqui, 600 anos antes de Cristo, o anúncio da crucifixão de Jesus dentro do capítulo 11 do livro de Daniel. Cara, isso não mexe contigo? Mano, isso mexe comigo demais. Olha como Deus sabe das minúcias, dos detalhes. Olha como nada escapa ao controle dele. Põe uma coisa na tua cabeça. As folhas das árvores não caem sem que Deus não saiba. A lágrima do teu rosto não escorre sem que ele não perceba. O fio de cabelo da tua cabeça, ele sabe quantos são, porque ele sabe quantos caíram, quantos nasceram. É o Deus do detalhe. Por isso, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Ô moçada, vamos ter o foco. Deus está muito claro aqui no controle da história, e você percebe que o príncipe da aliança de fato é abatido de acordo com o verso 22. E você segue o desenvolvimento, a lição ela avança para quarta-feira, falando de um próximo poder que surgiria. O verso 29 até o 39 caracteriza esse poder, e é o processo. Lembra que eu falei que o livro de Daniel é uma repetição que se amplia? Nós não estudamos o desenvolvimento dos reinos lá, e nós não vimos que no desenvolvimento dos reinos, as pernas de ferro representam o Império Romano. A gente não viu que o animal terrível e espantoso de 10 chifres era o Império Romano. A gente não viu tudo isso. O que isso significa? Que estamos no capítulo 11, passando por esses reinos, só que agora tocando em pessoas. Falamos de Tibério aqui no verso 22, que crucificou o príncipe da aliança, que é Jesus Cristo. Então nós estamos tocando em pessoas dentro dos reinos. É uma revelação ampliada. Percebe porque eu te falei que uma das lentes é uma revelação que se amplia? Uma repetição que se amplia? Então note, está sendo repetido o reino, só que agora de modo mais detalhado. Diante dessa perspectiva, o que cresce diante da gente? Um negócio extraordinário, meu amigo. Um negócio extraordinário. Porque assim como a revelação do capítulo 7 nos exibiu
um processo em que Roma, de pagã, se transformaria em cristã, entre aspas, em papal, com um poder, um domínio que seria capaz de denigrir o ministério de Jesus Cristo como sumo sacerdote, de perseguir os santos do Altíssimo e mudar os tempos e as leis, capítulo 7, verso 25, nós percebemos o desenvolvimento desta característica anunciada no capítulo 7, aqui no capítulo 11, do verso 29 em diante, do verso 29 ao 39. Aí você encontra outras boias. Primeiro, ele se indignaria contra a Santa Aliança, verso 30. Olha o verso 30 do capítulo 11. Ele se indignaria porque virão contra ele os navios de Quitim que causarão tristeza, voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprover e voltado atenderá os que tiverem desamparado a Santa Aliança. O que isso significa? Que Deus estabeleceu uma aliança conosco, onde ele, Jesus, morreu na cruz do Calvário, subiu para o santuário celestial para continuar a obra da redenção. Cristo não morreu na cruz e está de braços cruzados lá no céu, sentado numa nuvem, olhando o que acontece. Não, meu filho. É o contínuo sacrifício de Jesus, chamado de Tamide, dentro da profecia do Daniel. Foi retirado o contínuo e estabelecido a abominação da desolação. O que é isso que fez o Daniel adoecer? Simples! O Daniel contemplava o ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo e de repente esse ministério foi descontinuado, porque alguém aqui na terra usurpou para si o título de ser intercessor entre Deus e os homens, que é um papel essencialmente de Jesus Cristo. E utilizando esses atributos, em vez de Cristo ser o cabeça da igreja, ele se torna a cabeça da igreja, interpretando mal o texto que Jesus disse para Pedro: tu és a cabeça, tu és Pedro, sobre ti se edificarão essa igreja. Só que a interpretação é errada, porque não é sobre a pessoa de Pedro, mas é sobre a pedra que é Jesus Cristo se edificaria a igreja. Ele é o cabeça da igreja, mas aí de repente alguém usufrui para si este título, e aí você tem um sistema papal surgindo, e o controle de todo o poder político, inclusive, sendo submetido a este sistema papal no ano 508 da nossa era, a era cristã. Então, desde 508, o Papa se torna o cabeça da igreja por decreto do próprio imperador da França, e você começa a perceber um período assim de supremacia papal. Começou a 508, os ostrogodos se rebelaram contra isso, juntamente com os vândalos e com os érulos. Os vândalos e os érulos foram destruídos mais rapidamente, e os ostrogodos foram os últimos que resistiam ao sistema papal a serem destruídos, e eles foram destruídos no ano 538. E assim começou a supremacia papal em 538, algo iniciado em 508 e se estendeu até 1798 com a Revolução Francesa. O período de supremacia papal trouxe a Inquisição, a perseguição dos cristãos daquela época, um massacre de São Bartolomeu, o massacre dos valdenses, dos albigenses e de todos aqueles que defendiam a validade da palavra de Deus como regra de fé e prática. Diante de tamanha tragédia, Daniel olhou tudo isso e percebeu que o sistema sumo sacerdotal de Jesus Cristo foi colocado na lata do lixo. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que você precisa ter a seguinte consciência: nós não somos simplesmente evangélicos, não somos simplesmente evangélicos. O evangélico, ele fala da cruz. Nós não falamos só da cruz. A cruz é a mensagem de salvação pela metade. É eficiente a pregação da cruz, é maravilhosa a pregação da cruz, é top a pregação da cruz, mas não é tudo. A cruz faz parte do processo. O processo ele continua no santuário celestial apontado no livro de Hebreus, conforme colocado pelo provável autor, que é Paulo. Diante do ministério de Cristo, lá no santuário celestial, a gente entende porque que é o contínuo sacrifício de Cristo. Ele me substituiu na cruz e continua me substituindo no santuário celestial no momento do julgamento. Dentro desse processo, eu tenho o Tamide. E o sistema papal arrancou colocando isso para si, e Daniel adoeceu, porque foi estabelecida a abominação da desolação, que está descrita do versículo 29 ao 39.
né? É um processo que se indignaria contra a Santa Aliança, diz o verso 30. Estamos na época de Roma e o que eles estão fazendo? Estão atacando a Santa Aliança com esse tipo de sistema de crença, de indulgência, de pagamento pelo perdão dos pecados, ou seja, desqualificando o sangue de Jesus Cristo, que é o que perdoa todos os nossos pecados. Em segundo lugar, o rei, este rei mau, que é a ponta pequena que surge do capítulo 7, depois que os 3 reis foram arrancados. Você lembra que o dragão tinha 10 chifres e surgiu uma ponta pequena, que é exatamente esse sistema descrito aqui no capítulo 11 em detalhes. Essa ponta pequena só se estabeleceu porque a oposição caiu por terra. 3 chifres foram arrancados, eu acabei de te citar pouco: os vândalos, os érulos e os ostrogordos. E em 538 essa ponta pequena se estabeleceu e começou a fazer essas desgraças aqui na humanidade. O segundo coisa que fez, profanaria o santuário, tiraria o sacrifício diário, que eu acabei de falar para você, que é o Tamid, e estabeleceu no lugar do Tamid, que é o sacrifício diário, que é a intercessão de Jesus no santuário celestial, estabeleceu a abominação da desolação. E em terceiro, como consequência ao ataque do santuário, esse poder estabelecer a abominação da desolação, que aponta ao verso 31, a abominação da desolação que eu acabei de falar para você. Dele sairão forças que profanarão o santuário, jogou o santuário celestial na lata do lixo, a fortaleza nossa, e tirarão um sacrifício diário, o papel de Jesus como nosso sumo sacerdote vinculado agora a um ser humano, estabelecendo isso que a Bíblia chama de abominação da desolação, que fez o Daniel ficar apavorado. Quando Daniel adoeceu e o anjo veio explicar para ele: Daniel, até quando vai continuar esse negócio da abominação da desolação, essa desgraça, jogando o ministério de Jesus na lata do lixo? Até quando? Até quando? Aí o anjo respondeu para ele: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, a partir do final dos 2.300 anos, de 1844 em diante, é que vai começar o processo de restauração do santuário, que é onde surgiu o povo do advento, anunciando acerca do santuário celestial e a obra expiatória de Jesus Cristo. Os mileritas erraram marcando uma data, porque não era a data que estava em questão. O final dos 2.300 anos não significava o término do juízo e a volta de Jesus. Significava o início do juízo investigativo no céu, dentro do tempo do fim este que começou em 1798, e à tarde eu te explico por que começou o tempo do fim em 1798, a gente vai tratar desses detalhes às 4 horas da tarde, tá bom? E aí a perspectiva, o verso 4 diz: em quarto lugar, esse poder persegue o povo de Deus. Alguns dos sábios cairão e serão provados, foi o que eu falei, a Inquisição, massacre de São Bartolomeu, o que fizeram com os valdenses, o que fizeram com os albigenses. Muitos valdenses eram colocados dentro das cavernas e tinha ali a entrada vedada e eles tacavam fogo e todos morriam asfixiados lá dentro pela fumaça. Muita gente era colocada em chapas quentes e colocada ali para fritar, para que negassem a fé enquanto morriam sendo fritados. Outros indivíduos eram colocados dentro de latões e colocava-se fogo embaixo desses latões e o latão ia girando e o cara ia assando como se fosse um churrasco. Outros eram pendurados pelos braços e embaixo dos pés eram acendidos velas enquanto ia queimando a sola dos pés para que eles negassem a fé. E tudo isso foi predito no versículo 25 do capítulo 7, que perseguiria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e as leis, mudou o calendário, moçada. Anteriormente, no passado, os anos eram de 10 meses e introduziram mais 2. Janeiro e fevereiro não faziam parte do calendário historicamente falando. Janeiro foi colocado em homenagem ao deus Janus, fevereiro foi em homenagem ao deus Febros, o deus do inferno, por isso que o carnaval é no mês de fevereiro, em homenagem ao deus do inferno. Diante dessa perspectiva, você olha para o cenário histórico e é muito simples perceber. O mês de setembro não era o mês 7? Setembro. E não é, é o mês 9. 2 meses à frente. Novembro, que era o mês 9, agora não é, agora é mês 11. Dezembro, que deveria ser mês 10, agora não é. Dezembro agora é mês 12. Mudou os tempos, mudou o calendário e também mudou a lei, em função de toda essa perspectiva do domínio da supremacia papal, anteriormente anunciada 600 anos antes de Cristo, por intermédio da profecia, através de Daniel. Então perceba a riqueza de detalhes do capítulo 11. E aí precisamos debulhar, degustar, extrair de tudo isso daí o subsídio necessário para acreditar que Deus está no controle de tudo, que assim como Ele conduziu todas essas coisas até agora, Ele vai conduzir todas as coisas até o fim, em nome de Jesus Cristo. Você tem dúvida disso? Olha para a palavra,
é a palavra que determina a qualidade da nossa caminhada, se você se ater a ela. E você observa que os violadores da aliança, no verso 32, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A crise que está sendo estabelecida agora, nesse momento, por intermédio da pandemia, você observou o que eu acabei de ler? Observou? O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Eu vou ler de novo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Na crise, na perseguição, durante o período de supremacia papal, o povo que conheceu a Deus se tornou forte e ativo. Qual era o resultado? Quanto mais cristãos morriam, mais se convertiam. Porque o povo era forte e ativo, mesmo diante das crises. Crises, sinônimo para a manifestação do poder de Deus, para que o povo se torne mais forte e ativo. Não é hora de se desesperar, é hora de se tornar mais forte e mais ativo. É hora de acreditar que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. E você observa que nesse desenvolvimento estamos nos aproximando dos momentos finais da história da Terra, e o quinto ponto colocado pela lição aqui da parte de quarta-feira é o verso 36, sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falaria coisa terrível. E de fato, pôs o sistema sumo sacerdotal de Jesus Cristo na lata do lixo pelos exemplos que eu já te citei anteriormente. Quando você entra no capítulo 40, no versículo 40 até o versículo 45 do capítulo 11, o que você descobre? Você descobre algo extraordinário, que nesse processo crescente, o reino do norte, você tem o reino... Lembra que a Bíblia diz que o mal vem do norte? Porque desde o início, quando nós começamos a estudar o capítulo 11 dos primeiros versos, você viu a disputa do reino do norte contra o reino do sul. O reino do norte, Seleuco; o reino do sul, os Ptolomeus lá no Egito. O reino do sul venceu o reino do norte momentaneamente, depois o reino do norte veio e trucidou o reino do sul, e este reino do norte se desenvolveu, ele foi crescendo, o mal foi crescendo, se caracterizou em Império Romano, pagão, perseguindo cristãos, depois se caracterizou em cristão, sistema papal, ainda perseguindo os cristãos reformadores, e você percebe esse poder se desenvolvendo, e ele vai atingindo o clímax, e por isso a Bíblia anuncia que o mal vem do norte. O pessoal fica até brincando que o mal vem do norte do Brasil, o mal vem do norte do planeta, o mal vem do norte... sem essas brincadeiras à parte, o mal vem do norte no sentido de que do Império Romano, que agora se caracterizou como papal dentro da profecia, ele continua com a proliferação do mal no que diz respeito ao ataque das Escrituras, o ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo, a substituição do Tamid em abominação assoladora. Você percebe todo esse desenvolvimento. Mas aí, o reino do norte, que se arrasta desde a dinastia dos Seleucidas, lá no conflito existente lá na Grécia, esse reino que se arrasta, agora ele encontra uma oposição de verdade. E aí nós adentramos os nossos dias com a perspectiva do final dos tempos. Porque agora o reino do norte, ele vai encarar, não é o Egito. O reino do norte, ele não vai encarar, não são simplesmente os cristãos. Ele vai encarar o Monte Sião. Aí a coisa muda de figura, irmão. Aí a batalha toma uma perspectiva diferente. Porque anteriormente, ele estava mexendo com os filhos de Deus sem saber que isso implicava em mexer com o próprio Deus. E agora o reino do norte, que está caracterizado no livro de Apocalipse como uma besta, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, o mal. Diante de tudo isso, você percebe o embate final da história, do final dos tempos, só que quando se levanta contra o Monte Sião, que é o próprio Cristo, aí você sabe quem vence. Aí você sabe que a batalha, a vitória é do povo de Deus. Você sabe que o nosso Cordeiro, que tanto foi machucado, ferido, ele não vai vir como cordeiro mais. Ele vai vir como leão. Não vem como cordeirinho para todo mundo maltratar. Ele vem como leão. Ele vem como rei dos reis, como senhor dos senhores. Aí é diferente.
aí o rei do norte não tem poder. O mal não tem poder. O mal não subsistirá, porque ninguém pode deter o avanço do Monte Sião, que é o próprio Deus se revelando no seu Monte Santo. Então é isso, minha gente. Esse é o desfecho final do grande conflito. Quando o mal que existe nos nossos dias fizer tudo aquilo que ainda falta fazer, quando o princípio das dores de fato começar a acontecer, as pragas começarem a cair e todas as coisas se remontarem conforme o anúncio profético, é o mal do norte que se levanta, só que agora está se levantando diretamente contra o Monte Sião, e contra o Monte Sião não há quem resista, não há quem vença o Senhor dos Exércitos. Vitória para o Deus e vitória para o seu povo para toda a eternidade. É nós, em nome de Jesus. Então, maior é o que está em nós do que o que está no mundo.